Putin moveu mísseis nucleares para a fronteira da União Europeia para intimidar, mas acabou provocando o que não queria. Países europeus agora debatem abertamente ter armas nucleares próprias. O presidente da Polônia disse isso em voz alta há 2 dias. E depois, Alemanha e Reino Unido estão pedindo o rearmamento da Europa. A Conferência de Segurança de Munique tornou-se uma mensagem unificada a Moscou. A Europa não teme e está pronta para lutar. Putin começou essa guerra para tentar intimidar a OTAN e forçá-la a se submeter. Em vez disso, ele criou a Europa mais unificada e mais militarizada desde a Segunda Guerra Mundial. Toda essa notícia começou com o líder fantoche favorito de Putin, Alexander Lukashenko. Ele anunciou que a Rússia vai posicionar cerca de 10 mísseis Orushnik na Bielorrússia. Por que Putin faria isso? Bem, é simples: proximidade. Veja, Belarus faz fronteira com a Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da União Europeia e da OTAN. Posicionar mísseis nucleares dentro de Belarus reduz o tempo de voo necessário para alcançar as capitais europeias. Menos tempo reduz o tempo de reação das defesas aéreas europeias, dificultando a interceptação e tornando os ataques mais devastadores caso os mísseis sejam lançados. Na verdade, isso foi apenas uma demonstração de poder. Um sinal para o Ocidente de que a Rússia pode escalar ainda mais, e uma mensagem para todo o público interno russo de que a Rússia ainda é um país forte, ainda é uma superpotência. Mas aqui está o que Putin não previu. Em vez de assustar a Europa para que recue, ele está unindo os países em direção às suas próprias armas nucleares. E a Polônia é quem está liderando essa conversa. Apenas 3 dias atrás, em 16 de fevereiro, o presidente polonês disse algo que seria impensável há alguns anos. Ouça só. O chanceler Merz discute dissuasão nuclear com o presidente Macron. Não seria a hora de a Polônia considerar iniciar seu próprio projeto nuclear? Apoio fortemente que a Polônia tenha um projeto nuclear. Ele fala em compartilhamento nuclear, mas eu defendo que tenhamos o nosso próprio. Estou dizendo, senhor jornalista, que o caminho para um projeto polonês, para o potencial nuclear polonês, claro, em conformidade com todas as normas internacionais, é o caminho que devemos seguir. Agora, a Polônia é signatária do Tratado de Não Proliferação, o acordo internacional que supostamente impede os países de adquirirem armas nucleares. O presidente foi questionado sobre isso, e aqui está a sua resposta. Existe o Tratado de Não Proliferação? Os americanos vão nos permitir começar a trabalhar? Eu não sei, mas precisamos agir, precisamos seguir nessa direção, para que possamos começar o trabalho. Somos um país bem na fronteira de um conflito armado. Conhecemos a postura agressiva e imperial da Federação Russa em relação à Polônia. Não vou dizer quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas se você pedir minha opinião, então, para mim, construir a segurança da Polônia, mesmo baseada em potencial nuclear, é a direção que eu apoio. Como a Rússia reagiria a isso? A Rússia pode reagir agressivamente a tudo? Nós, poloneses, precisamos de segurança. Se alguém perguntasse hoje ao presidente polonês se eu apoio isso, ou seja, se eu apoio, eu diria que apoio agora. Ele admitiu não saber se os Estados Unidos permitiriam à Polônia criar seu próprio programa nuclear. E está certo em ser cauteloso. Basta ver o que ocorre no Irã. Os Estados Unidos estão prontos para ir à guerra para evitar que um país tenha armas nucleares. Se até eu, um youtuber burro, sei disso, a liderança da Polônia também sabe. Eles não arriscariam sanções apenas para iniciar um programa de armas. Então, o que está acontecendo? Isso é uma moeda de troca. A Polônia afirma: nos deem proteção nuclear ou construiremos a nossa própria. Não é a primeira vez que adota essa tática. Se você lembra dos anos 90, foi assim que a Polônia entrou na OTAN. Veja. Naquela época, a Polônia percebeu que a Rússia poderia se tornar uma ameaça novamente a qualquer momento. Então, eles precisavam de proteção. Por isso, o então presidente polonês se reuniu com Bill Clinton e propôs: ou a Polônia entra na OTAN ou fabricará suas próprias armas nucleares, porque de um jeito ou de outro, a Rússia acabaria ameaçando a Polônia. E eles precisavam de defesas. Naquele dia, funcionou. A Polônia foi autorizada a entrar na OTAN. Agora a Polônia está repetindo a mesma estratégia: compartilhamento nuclear, ou eles vão construir seu próprio programa nuclear. E a ameaça da Rússia, bem, não é exatamente hipotética. A TV estatal russa fala sobre atacar a Polônia quase diariamente.
Mesmo agora, com seus exércitos presos na Ucrânia há 4 anos, a Rússia não perdeu a esperança de invadir a Polônia um dia. Ouça só. Claro, também há questões que podemos discutir com a Polônia. Por que sequer se preocupar em levantar qualquer questão com eles? Por que dialogar, afinal? Nada para ele? Por que brigar com um porco? Você só vai se sujar e no final ninguém vai entender. Disse isso como metáfora. Não temos o que criar. Precisamos entender que quando cansarmos, vamos reagir como sempre na nossa história. Eles sempre acham que podem provocar o urso, rir dele, aí pagam, respiram por 100 anos e depois tentam de novo. Tudo acontece em círculos. Sempre dizemos que poderíamos repetir, mas acho que não deveríamos. Se fizéssemos isso, significaria entrar em Berlim, marchar pela Europa, perdas massivas. Precisamos de vitória, só que desta vez por um método diferente. Vamos simplesmente eliminar todos da face da Terra sem precisar ter nossas forças lá, chega. Nunca mais haverá dúvida sobre a existência do Estado polonês. Não repetiremos o erro com o Estado alemão. Aprendemos sobre a gratidão dos alemães. Não é por acaso que nossos avós, bisavós e pais construíram o escudo nuclear da Rússia, da União Soviética. Ele precisará ser usado. Andrei Anatolievich é sempre contra, mas eu sou a favor. Por isso, a Polônia quer armas nucleares americanas em seu território. No ano passado, a Polônia pediu oficialmente aos Estados Unidos para posicionar armas nucleares em seu território pelo Programa de Compartilhamento Nuclear. Agora, esse programa já está ativo na Europa. Os Estados Unidos têm armas nucleares posicionadas na Alemanha, Itália, Turquia, Bélgica e Holanda. A Polônia quer entrar nessa lista, especialmente agora que Belarus tem mísseis nucleares russos bem na fronteira com a Polônia. No ano passado, a resposta americana não foi clara. Veja o vice-presidente J.D. Vance comentando isso em entrevista. Ouça. A Poland Today perguntou: o presidente polonês pediu aos Estados Unidos que considerem implantar armas nucleares na Polônia como um escudo contra futuras agressões russas. Isso mostra o presidente Trump se reunindo, claro, hoje com o líder da OTAN. Claro, o que pode ocorrer, isso não faria a Rússia se afastar de qualquer acordo com a Ucrânia? Não falei com o presidente sobre esse tema, mas ficaria surpreso se ele apoiasse expandir armas nucleares ainda mais para o leste europeu. Precisamos ter cuidado. Não é exatamente um compromisso firme. E essa ambiguidade é exatamente o que está levando a Polônia a falar sobre construir seu próprio programa. Agora, se eu fosse um apostador, a Polônia usará a ameaça de obter armas nucleares para pressionar os Estados Unidos a aceitarem o compartilhamento nuclear. Só o tempo dirá o resultado, mas uma coisa é certa. A Rússia não está nada feliz com isso, e a Polônia não estava sozinha. Na Conferência de Segurança de Munique, que acabou há apenas 2 dias, veio uma mensagem unificada da Europa para Moscou. A mensagem foi: nós não temos mais medo. Na verdade, altos oficiais militares da Alemanha e da Grã-Bretanha pediram o rearmamento da Europa. Eles pediram que suas populações se preparassem a tempo para um possível ataque russo. A Alemanha, o país que passou décadas evitando a militarização, agora está pedindo o rearmamento. Putin queria uma Europa fraca e dividida e conseguiu exatamente o oposto. Agora, como era de se esperar, a resposta da Rússia veio do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e foi sinceramente bizarra. Ele afirmou que o presidente finlandês pediu pelo fim da Rússia. Mas eu assisti todo o discurso, inclusive assisti aos painéis onde o presidente finlandês falou, e ele nunca disse essas palavras. Talvez algo tenha se perdido na tradução, e isso sou eu dando o benefício da dúvida a Lavrov. Ou talvez ele esteja apenas inventando. Não seria a primeira vez, mas ouça a mensagem dele. E agora, em resposta a todas essas ações, todos aqueles slogans foram ouvidos em Munique de diferentes formas. Mas a essência é a mesma. A Rússia é o inimigo. A Ucrânia deve acabar com a Rússia. Stubb, o presidente da Finlândia, que antes era um país neutro e agora é um dos mais importantes desses líderes neonazistas, simplesmente disse: a Ucrânia está fazendo tudo certo. Vá em frente e acabe com a Rússia agora. Como disse, assisti a todos os discursos nos painéis em que o presidente finlandês falou e talvez tenha achado algo que irritou a Rússia. Por isso, os russos inventam essa história sobre o presidente finlandês. O que ele disse foi devastador para o exército e a economia da Rússia.
Só escute você mesmo primeiro. Qual é a situação? Vamos mudar a narrativa da guerra, pois ainda há quem diga que Putin está vencendo, e discordo totalmente. Olha, os objetivos estratégicos de Putin eram tomar a Ucrânia, torná-la russa, mas ela se tornou europeia. O objetivo estratégico dele era não permitir a expansão da OTAN. Bem, Finlândia e Suécia, e o objetivo estratégico dele era manter os gastos europeus com defesa baixos, agora estão em 5%, é um fracasso estratégico total da Rússia. Em segundo lugar, ele está fracassando militarmente, se olharmos para a conquista de território. No primeiro ano, em 2014, foi 12% por causa dos Homens de Verde na Península da Crimeia e alguns em Luhansk, Donetsk. Desde então, 8% do território ucraniano em 12 anos nos últimos 2 anos, 1% do território ucraniano. E qual é o custo disso? Em dezembro, 35 mil soldados russos morreram. Em janeiro, 30 mil soldados russos morreram. São 65 mil soldados mortos em 2 meses. Por fim, foi um fracasso econômico para Putin. As reservas acabaram, o crescimento é zero, a inflação está em 2 dígitos e as taxas de juros estão em 16%. Então ele não quer encerrar a guerra, não porque acredita que pode avançar, já que não está avançando. Ele não quer acabar com essa guerra porque o custo político e social de trazer os soldados de volta é alto demais. E aí chegamos à pergunta, o que fazemos? Primeiro, aumentar a pressão econômica, sanções, serviços marítimos, frota fantasma. Ataque o mais forte que puder. E, em segundo lugar, continue fornecendo à Ucrânia todos os meios necessários, incluindo Tomahawks, e então vamos resolver isso, e a Ucrânia vai vencer essa guerra. Depois, teve o Macron. O presidente francês transmitiu uma mensagem semelhante e a Rússia também odiou. Porque, basicamente, todos estavam expondo a sujeira da Rússia para o mundo inteiro ver, já que, literalmente, todo mundo estava assistindo a essa conferência. Essa era a Conferência sobre a Segurança Nacional de todas as nações do mundo. E nessa conferência, basicamente todos estavam falando sobre o quão mal o exército russo está indo. Ouça só. Após invadir a Ucrânia, a Rússia está enfraquecida, gastou muito dinheiro em uma guerra sem sentido e entrou em recessão. Está isolada economicamente, completamente dependente da China. Enquanto o país já enfrentava um grave problema demográfico, perdeu centenas de milhares de vidas jovens por causa de uma ilusão. Era para combater a expansão da OTAN, mas Suécia e Finlândia entraram na OTAN. Era para enfraquecer a Europa, mas a Europa está se rearmando em massa. Isso é um fracasso estratégico, econômico e até militar. E quando ouço alguns discursos derrotistas sobre a Ucrânia, quando ouço alguns líderes pedindo para a Ucrânia aceitar que está derrotada, supervalorizando a Rússia nessa guerra, isso é um grande erro estratégico, pois não reflete a realidade. Um dia, os russos terão que lidar com a enormidade do crime cometido em seu nome, com a futilidade dos pretextos e com os efeitos devastadores de longo prazo em seu país. Como eu disse, essa conferência foi muito importante. Por isso, os Estados Unidos também participaram. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacou em discurso que América e Europa devem unir esforços para proteger a civilização ocidental, pois pertencem uma à outra. Isso foi definitivamente muito revigorante, especialmente para os países europeus, ouvir depois do que J.D. Vance disse ontem. Ouça o discurso de Marco Rubio. Fazemos parte de uma única civilização, a civilização ocidental. Estamos ligados uns aos outros pelos laços mais profundos que as nações podem compartilhar. Forjados por séculos de história compartilhada, fé cristã, cultura, herança, língua, ancestralidade e pelos sacrifícios que nossos antepassados fizeram juntos pela civilização comum da qual nos tornamos herdeiros. E é por isso que nós, americanos, às vezes podemos parecer um pouco diretos e urgentes em nossos conselhos. Por isso o presidente Trump exige seriedade e reciprocidade de nossos amigos na Europa. O motivo, meus amigos, é porque nos importamos profundamente com o seu futuro e com o nosso. E se às vezes discordamos, isso vem do nosso profundo senso de preocupação com uma Europa a qual estamos conectados não só economicamente e militarmente, mas também espiritualmente e culturalmente. Queremos que a Europa seja forte, acreditamos que a Europa deve sobreviver. Porque as 2 grandes guerras do século passado servem para nós como um lembrete constante da história de que, em última análise, nosso destino está e sempre estará entrelaçado com o de vocês. Porque nós sabemos
Because we know que o destino da Europa nunca será irrelevante para a nossa própria segurança nacional, que é em grande parte o tema desta conferência. Não se trata apenas de uma série de questões técnicas. Quanto gastamos com defesa ou onde, como a empregamos? Essas são questões importantes. São, mas não são as fundamentais. A pergunta fundamental que devemos responder desde o início é: o que exatamente estamos defendendo? Porque exércitos não lutam por abstrações. Exércitos lutam por um povo, exércitos lutam por uma nação, exércitos lutam por um modo de vida, e é isso que estamos defendendo. Uma grande civilização que tem todos os motivos para se orgulhar de sua história, confiar em seu futuro e busca sempre ser dona do seu próprio destino econômico e político. Foi aqui na Europa